Pod Tático, o seu podcast de estudos. Salve delegacia, como é que vocês estão? Muita matéria acumulada? Eu aposto que sim. Então eu vim salvar sua vida com o Pod Tático, o seu podcast de estudos para carreiras policiais. Você me encontra no Instagram, no TikTok e no YouTube através do @Polícia Civil Estudos. No episódio de hoje, eu vou te dar um bizu para você entender de vez a diferença entre crime funcional próprio e crime funcional impróprio. Quer SL? Então bora! Antes de tudo, é legal conceituar o que são os crimes funcionais. São os crimes que são praticados por funcionários públicos. E é importante que você tenha uma noção do que quer dizer funcionário público para o direito penal e o direito administrativo, que engloba toda pessoa que está atuando pela administração pública. Não necessariamente é uma pessoa concursada ou com estabilidade ou um funcionário efetivo. Pode ser um funcionário temporário e etc. Então é bom você dar uma olhada primeiro no conceito de funcionário público para a administração, para o direito penal. Feita essa ressalva aí, voltando aqui ao conceito, os crimes funcionais são aqueles praticados por funcionários públicos. É também um crime próprio, ou seja, um crime que só pode ser praticado por uma pessoa com características específicas. Então, um crime praticado por um funcionário público, como já diz o nome, ele não pode ser praticado por um particular. Para que esse crime aconteça, ele precisa ser praticado por um funcionário público. Esses crimes praticados por funcionários públicos, eles estão previstos na parte especial do Código Penal. Dito isso, também é importante considerar que, ainda que um particular não possa praticar um crime de funcionário público, ele pode responder por um crime de funcionário público, caso seja uma hipótese de concurso de pessoas. Então, num concurso de pessoas, é possível que um particular seja responsabilizado por um crime funcional, mas esse particular, ele precisa ter conhecimento da condição de funcionário público do comparsa, ou seja, o outro agente que está em concurso de pessoas com o particular, conforme a previsão do artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, ser um crime praticado por funcionário público é uma elementar. Logo, se um particular está em concurso com um funcionário público para a prática de um crime e esse particular tem conhecimento desse funcionário público, ele vai responder também por esse crime funcional, ainda que não seja um agente público. Beleza? Deu pra entender? Espero que sim. Então vamos ao assunto principal, tá? Os crimes funcionais, eles se dividem em próprios e impróprios. Qual a diferença? No crime funcional próprio, se você tirar a qualidade do funcionário público, o fato é atípico. Por exemplo, a prevaricação. Então, no crime funcional próprio, ele precisa que o agente do crime, o sujeito ativo do crime, seja funcionário público. Se você tirar essa condição de funcionário público, o fato virá atípico. Não existe aquele crime se não for praticado por um funcionário público. Por exemplo, que eu dei antes, a prevaricação. E o que é a prevaricação? É um crime funcional que consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É possível que um particular retarde ou deixe de praticar indevidamente um ato de ofício? Não, porque ele não tem ato de ofício. Quem tem ato de ofício, quem tem atribuição, é o funcionário público. Então, se você tira a condição de funcionário público, não há como ninguém prevaricar senão um funcionário público. Logo, o fato se torna atípico. Só pode prevaricar quem está na condição de funcionário público. Prevaricação é, portanto, um exemplo de crime funcional próprio. E, obviamente, logicamente, um crime funcional impróprio é o contrário do primeiro conceito. Então, são aqueles crimes em que, tirando a qualidade de funcionário público, o fato continua sendo típico. Porém, ele constitui um outro delito, um outro tipo penal. Por exemplo, o peculato furto. Então vamos recordar aqui o que é o peculato furto, que é quando o funcionário público se aproveita do cargo para furtar algum bem que pertença a alguma instituição pública, para seu próprio proveito ou de outrem. Não se parece muito com o tipo penal do artigo 155, que é o furto, que é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel? É exatamente isso. A diferença é que no peculato furto é o funcionário público, e não o particular, que se aproveita do seu cargo para furtar algum bem que pertença a uma instituição pública. O peculato furto é um crime funcional impróprio exatamente por esse motivo, porque se você tira a condição do funcionário público, ele vira um furto. Então, relembrando aqui em conceito geral, crimes funcionais próprios, se você tira a condição de funcionário público, não há mais crime, há uma atipicidade. E nos crimes funcionais impróprios, quando você tira a condição de funcionário público, ou seja, ele é praticado por um particular, o fato continua sendo típico, porém, constitui um outro delito, um outro tipo penal, certo? Espero que esse bizu tenha te ajudado a entender sobre o assunto sem nenhuma alteração. Desde já tá liberado curtir, comentar e compartilhar com os outros vocacionados que você conhece para eu continuar produzindo pod tático para vocês. Eu tô te esperando no Instagram, @Polícia Civil Estudos e bora pertencer!